Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então acompanhou e numerosa multidão o seguia e comprimia de todos os lados. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar que Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Pois ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele disse: "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nos 2 episódios que nós vimos deste Evangelho, nós percebemos que a fé foi o maior motivo para que acontecesse aquelas curas. No meio daquele povo que comprimia, Jesus havia 2 pessoas que tinham convicção do que esperavam. Se aproximaram e testemunharam a sua fé. Por isso receberam a cura. É a fé que as pessoas tinham que nos faz sair do nosso lugar com a certeza e a convicção de que receberemos a graça. Desta forma, podemos avaliar o grande valor que tem a nossa fé quando seguimos Jesus no meio da multidão
e nos aproximamos dele, e distinguimos dos outros. Muitas vezes, meus irmãos, nós seguimos a Jesus como mais um no meio da multidão, porém não temos consciência do que almejamos, do que precisamos, nem tampouco conhecemos a realidade da nossa vida e das nossas reais necessidades. Nós queremos tudo e não conseguimos nada, porque não nos manifestamos, não damos testemunho de confiança e ficamos parados, apenas esperando que as coisas boas nos aconteçam. Deus espera de nós, meus irmãos, primeiramente o anseio e principalmente que tenhamos consciência de que queremos, do que desejamos e qual é a nossa enfermidade. Ele espera que nós também nos aproximemos para tocá-lo com confiança. Jairo, o chefe da sinagoga, aproximou-se de Jesus, caiu aos seus pés e foi determinado quando disse ao mestre: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela. A hemorragia, por sua vez, também enfrentou multidão para tocar em Jesus, aquela pessoa que estava sofrendo da hemorragia. Ele não se importou em expor a sua enfermidade, que naquela época era considerada uma maldição, e caiu aos pés de Jesus, contando-lhe toda a verdade. Assim também Jesus quer que façamos, que sejamos transparentes e verdadeiros nas nossas súplicas, pois Ele conhece quando procuramos de coração e não temos dúvida em expor as nossas mazelas. Mesmo passando pelo vexame de ter nossos segredos revelados, em nome da fé, nós conseguiremos a cura, a libertação das nossas misérias. A fé, portanto, é a nossa maior motivação para tocar em Jesus. Se nós tivermos vergonha de expor diante da multidão as nossas fraquezas, quando se aproxima de Jesus, como nós iremos conseguir aquilo que estamos precisando? Por isso nós temos que ter confiança, mesmo neste Jesus, não ter vergonha de expor a nossa fé. Não se preocupem com o que vão dizer da gente, como aquelas pessoas, que caçoaram de Jesus quando ele disse que a menina só estava dormindo, Isso tudo é falta de fé, Por isso nós não podemos ser daquele jeito, acompanhar a multidão apenas por acompanhar. Não, nós vamos acompanhar a multidão seguindo a Jesus, mas com confiança, sem ter medo de se expor no meio das pessoas e professar a nossa fé diante de todos, sem ter nenhum ressentimento, sem ter nenhum medo, sem medo de se expor e passar vergonha na mesma hora. Por isso, Jesus olha muito bem isso. Se nós tivermos vergonha dele, ele também terá vergonha de nós diante do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, compartilhem este vídeo e não se esqueçam, de se inscrever no meu canal, lá no YouTube, Diácono Sérgio Castilho, e toca o seu sininho lá para que você possa acompanhar todas as devidas meditações do Evangelho. Até mais.